Hoje, 13 de maio, comemorado os 126 anos. Hoje, nesta data, são comemorados os 126 anos do fim da escravidão no Brasil. A liberdade de escravos negros é um marco na história do país. O professor Getúlio Silva Lemos está aqui no estúdio e vai nos brindar com um pouco dessa recomposição da história. Afinal, a história não é algo estático para ficar parado lá atrás. A história é exatamente essa possibilidade de estar sendo revivida, rememorada, para que os fatos possam nos aperfeiçoar enquanto homens, enquanto humano. Professor Getúlio, que prazer revê-lo, professor. Tudo bem? Muito prazer, boa tarde. Sabe que essa data de 13 de maio, né, ela atualmente está apresentando uma versão não tão evidente como era antes. Porque, afinal de contas, a história oficial, ela sempre destacou o 13 de maio como sendo o dia da liberdade dos negros que eram escravos. Sim. Mas a história oficial não conta as rebeliões que os negros faziam nas fazendas, não conta também a formação dos quilombos, né, na história oficial. Quando eu estudei na escola, não se estudava a formação de quilombos. E tem milhares de quilombos instituídos no Brasil todo, que agora que se está identificando, se publicando isso aí. Isso é sinal que dentro da história do Brasil, o período de escravatura, ele teve também uma presença de manifestação, de descontentamento e de revolta em vários pontos de escravos. Mas deixa eu ver só. A princesa Isabel... Quem contou a história, professor? O senhor se referiu por 2 vezes já. A história oficial. Quem contou essa história oficial que permanece e pode ser lida com outra interpretação hoje, professor? Foi a pena do branco. Sim, sim, sim. Considerando a parte na perspectiva racial, né? Sim. O branco foi que escreveu essa história. E escreveu a história que a liberdade teve a partir da assinatura da Lei Áurea. Mas esta Lei Áurea, a gente pode dizer que não foi algo espontâneo. O Brasil era o último país do mundo a manter o estado de escravidão, né? E a pressão interna dos movimentos abolicionistas Sim. também estavam pressionando muito a administração daquela época. Então, a pressão externa e a pressão interna fizeram com que o império se obrigasse a favorecer a libertação dos escravos. No caso, o imperador não quis assinar, saiu a viajar por poucos dias e deixou para a filha que a filha assinasse. Logo ele voltou, já estava assinado, porque ele não queria se indispor com o poder econômico da época, que eram os grandes Poder econômico local. Poder econômico do Brasil. Do Brasil. Que eram os plantadores de café em São Paulo, Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar em Pernambuco, e Minas Gerais também tinha muito poder econômico na época. Então, então foi assinada essa lei contra a vontade do poder econômico aqui do Brasil, né? E foi instituída a liberdade dos escravos. Professor, o senhor me perdoa se eu estiver interrompendo, o senhor... Não, fica à vontade. Vamos brigar aqui para colocar, essa história é tão rica, tão sugestiva. Estabelecida a abolição, o fim da escravatura, professora, os negros não passaram a ser contratados, não existiu essa do sistema informal, que nem informal, o quê? Escravo mesmo, e tudo que possa significar essa escravidão, né? Expropriado, sem nada de direitos. Ele não passou a ser contratado no dia seguinte, né, professor? Na verdade, os brancos quiseram manter ainda, não como escravo, mas em estado de escravidão. Estado de escravidão. Por quê? Porque logo em seguida a abolição, né, foi baixada uma lei que o negro poderia trabalhar, mas não poderia ser remunerado. Olha, isso aí eu tinha... Uma lei E com o tempo, passaram lá algumas décadas também, os negros conseguiram, então, por conta própria, juntar algum capital e compravam um terreno, compravam uma casa, aí surgiu uma lei. Negro não podia ter propriedade. Não podia registrar em cartório propriedade. O que é isso, né? E ainda teve mais ainda, né, outras leis
que impediam o negro de se emancipar, economicamente se emancipar. E isso causou muita dificuldade. Não podiam também registrar empresa com nome próprio. Então, essas dificuldades que eles conseguiram fazer, ainda procurando manter o estado de escravidão dos negros no Brasil. Qual era a expressão que a lei, elaborada pela maioria de brancos, vamos dizer assim, né, dizia? Ela não usava a expressão negro, ela usava de cor, né? Pessoas de cor. O que dizia a lei? Qual era a restrição que ela fazia? Não, porque tinha uma pena legal ali, tinha uma previsão legal que diferenciava. Sim, mas essa diferença que eles estabeleciam em si, né? Porque eles não... atualmente se diz pretos e pardos, né? Atualmente, pretos sim. e pardos, né? Mas todos têm origem na negritude, na raça negra. Né? Mas como é que eles diferenciavam? Que palavra, que expressão que eles usavam? Que eu me pergunto. A expressão em si, a palavra em si, né, que eles usavam eram as pessoas de cor. De cor. De cor. Né? Que eles achavam que o branco não era cor, né? Eles usavam então a expressão que eram pessoas de cor. Veja só a profundidade disso aí. Independente da intensidade da cor, se a cor era fraca, ou era forte, ou era parda, ou era negra mesmo, né? Independente de qualquer, era a pessoa discriminada. Mas eu queria fazer uma comparação entre a Lei Áurea e o 20 de novembro. O que foi o 20 de novembro? O 20 de novembro é relativo a Zumbi. A Zumbi, que se diz seria o feriado mesmo. Sim. O meu amigo, no caso, Oliveira Silveira, em Porto Alegre, foi meu colega de Casa do Estudante, ele era acadêmico ainda. Ele, negro, fazendo reflexões, se preocupando com essa situação de racismo no Brasil. Então ele juntou um grupo de pessoas com as mesmas ideias e começaram a discutir ali em Porto Alegre, né, a situação da discriminação racial. E a partir daí, dentro desses estudos, eles faziam um grupo de estudos e chegaram à conclusão que a maior manifestação de vontade, de força, de garra mesmo dos negros estava representada, né, dentro daquilo que Zumbi dos Palmares fez na história. Zumbi dos Palmares, ele fugiu como escravo de uma fazenda aos 15 anos, foi para o Quilombo. Símbolo de resistência. Símbolo de resistência. Foi para o Quilombo e se destacou ali pelos 20 anos como grande estrategista em batalhas. Né? E aos 25 assumiu o poder do Quilombo. Um comportamento que quebrava a hegemonia daquele pensamento de que o negro não pensava, de que o negro era passivo, era uma massa ignara. E ele mostrou que era uma necessidade, porque negro livre naquela época era ilegal. Ele era caçado, porque não podia ser livre, a não ser que tivesse a carta de alforria, né? Mas, em geral, os negros, para poder se sentir livre, tinham que fugir e formar seus clãs. Então, comparando esses dois tipos, essas duas manifestações, então, como identidade de força, identidade de independência mesmo, o Zumbi compreende muito mais, né, aquilo que os negros do Brasil desejavam se sentir como representados. Então, o Zumbi representa, onde é que seja assim, a vontade de independência e de autonomia dos negros brasileiros. Aquilo que eu gosto de dizer, um outro olhar sobre a história. Um outro olhar sobre a história. Sobre a mesma história, um outro olhar, uma outra posição, um lado da resistência, um lado de quem estava efetivamente no meio, no miolo da coisa, né? Sim. Mas além disso, viu, ainda tem a situação de preconceito na cultura brasileira, dizendo que não existia racismo no Brasil. Existe uma grande dificuldade, às vezes, de quem é negro mesmo, de formar sua árvore genealógica. Por quê? Quando foi feita a abolição, foram queimados todos os livros de registro de compra e venda de escravos. Então, os negros, em geral, têm dificuldade de formar uma árvore genealógica porque não tem registro. Não tem registro da sua condição. Então, tem outros que vieram aqui colonizar no Brasil e tudo mais, com facilidade conseguem formar árvore genealógica. Agora, os negros têm dificuldade porque foram queimados todos os registros.
Existe uma dificuldade de formar isso aí. Então, quer dizer que essa cultura discriminatória, que permanece até hoje, ela estava velada. Estava velada. E agora, dentro das condições atuais, não dá para esconder mais que existe racismo no Brasil. O racismo está presente em toda a sociedade. Está na cultura, aquela que as pessoas aprendem desde pequenas, né? As crianças aprendem de pequenas, nos seus hábitos, na sua forma de agir, nas suas atitudes, sempre está embutida alguma manifestação racista. Para nós encerrarmos aqui, infelizmente, uma conversa extremamente prazerosa, pela sua bagagem cultural, um pensador, Michel Pechet, diz o seguinte: não se enganem pensando que o nazismo é algo que não volta mais. O seio, o ventre da sua motivação é fecundo e está vivo. É isso mesmo, sabe? É isso mesmo, é o preconceito, é o racismo, essa ojeriza que muitos impõem em função dessa hostilidade, de preconceito, de racismo, entre outras coisas mais. Professor Getúlio Lemos, obrigado por ter vindo. Cumprimentos. Certo, então. Eu acho que essa questão mesmo, uma reflexão sempre crítica, sempre necessária para pontuarmos aonde estamos e para onde vamos.